Certa vez o Rebbe analisou um dito talmúdico trazido pelos nossos sábios. Assim consta no Talmud, tratado Ketubot, Rabbi Yoshua ben Korcha, esse sábio Rabbi Yoshua dizia: Kol ha'ma'alim einav min tzedakah, todo aquele que fecha os seus olhos da tzedakah, ou seja, ele faz de conta que não vê o pobre. Por mais que está diante dele, ele desvia o seu olhar, fecha os olhos ou ignora-o, fazendo de conta que não viu, que não percebeu o pobre ou a sua necessidade. Diz o sábio Rabbi Yoshua ben Korcha, Keilo oved avodat kochavim, que essa atitude é algo tão grave que é considerado como alguém, Deus nos livre, que está cometendo idolatria, que está servindo ídolos, estatuetas, o contrário de toda a fé em um Deus único, que é a base e o fundamento do judaísmo monoteísta. E ele traz provas de versículos associando, por uma associação de palavras, que os mesmos termos que estão utilizados em relação à omissão de tzedakah, ao fechar os olhos à necessidade dos pobres, os mesmos termos constam também nos versículos que falam de cultuar ídolos e estatuetas. Daí essa afirmação muito forte e rigorosa de Rabbi Yoshua ben Korcha: todo aquele que desvia os olhos, que fecha os olhos diante da tzedakah, da necessidade dos pobres, é considerado como se estivesse fazendo idolatria. O Rebbe aqui se prendeu a analisar a expressão utilizada no Talmud, Amalim Einav, aquele que fecha os olhos para não encarar a necessidade do pobre. Então o Rebbe fala por que foi utilizada justamente essa expressão em relação à obrigatoriedade e à mitzvah da tzedakah. Sabido que a tzedakah não apenas é uma mitzvah, mas ela é equiparada a todas as mitzvot juntas. É uma mitzvah de importância singular, importância única. E aqui nós vemos no dito talmúdico que é muito importante a pessoa não fechar os seus olhos para tzedakah. E isso é algo tão fundamental a ponto de dizer que alguém que faz o contrário é como se estivesse, Deus nos livre, transgredindo toda a Torá, toda a fé monoteísta, toda a fé judaica ao cometer idolatria. Então o Rebbe especificava o que significa esse não fechar os olhos. Para enfatizar esse assunto, o Rebbe diz que, por um lado, nós sabemos que na mitzvah da tzedakah, o que conta na prática é o dinheiro que chegou na mão dos pobres. A tal ponto que às vezes se fala, nem faz tanta diferença de que maneira chegou, o principal que chegue às mãos deles e eles possam se alimentar, possam saciar sua fome, preencher suas necessidades. Então, aqui, em termos objetivos, na mitzvah de tzedakah, se é muito prático e pragmático, o principal que o dinheiro chegue às mãos dos pobres, quase não fazendo diferença de que maneira chegou. O principal na linguagem talmúdica é que se fala o mérito da pessoa, assim fala o Midrash, echeyeta et nefesh ani, você deu vida à alma do pobre, ou seja, ele estava quase desfalecendo, estava morrendo de fome. E se ele não tivesse do que se alimentar, sua alma partiria do corpo. Então, quando você deu alimento ao pobre, você deu vida a ele, você trouxe vida a ele. Então, na prática, o essencial é isso, que revitalizar o pobre, dando a ele o alimento ou provendo ele das suas necessidades. E a tal ponto isso é o essencial, nós já vimos isso em outra ocasião, que se fala até daquele sujeito que estava com o bolso da calça furado e caiu uma nota de 100, uma cédula do seu bolso, sem ele se aperceber, e se deu sorte que foi um pobre que encontrou, é creditado a ele a mitzvah de tzedakah. Por isso nós vemos mesmo que aqui não houve nenhuma intenção de fazer a tzedakah, mas se na prática o dinheiro chegou às mãos dos pobres, do pobre, e isso alimentou, serviu para alimentá-lo, é acreditado a ele o cumprimento da mitzvah de tzedakah. Portanto, a gente entende aqui que esse dito do Rabbi Yoshua ben Korcha não se aplica a tzedakah em si, no seu sentido prático. Por isso, ele de fato não afirma que kol hakofetz yad, que é aquele que fecha as suas mãos e não solta dinheiro para tzedakah, que é considerado
o idólatra, etc., ele não está falando em fechar as mãos, alguém que é mão fechada. Não, ele está falando em fechar os olhos, em desviar a vista do pobre e do necessitado. E, na verdade, nós encontramos na Torá essa expressão de mão fechada, que quando a pessoa vê um pobre, um necessitado, lotik foset yadecha, não feche as suas mãos, seja uma mão aberta, tenha a sensibilidade e pena do pobre necessitado e dê a ele tzedakah. Mas aqui, Rabbi Yehoshua ben Korcha, ele está falando não só da ausência da tzedakah na prática. Talvez a pessoa acaba dando a tzedakah na prática, chega o dinheiro nas mãos dos pobres. Ele não é uma mão fechada, ele não está fechando as suas mãos para tzedakah, ele está sendo mão aberta. E mais do que isso, talvez aquilo que a gente também tem enfatizado da pessoa não somente dar, mas dar com empatia, com um sorriso no semblante, com palavras de ânimo, etc., que isso é não só um detalhe acessório na tzedakah, mas algo muito importante e essencial. Talvez a pessoa também até já esteja fazendo isso. Qual é a ressalva e qual é a crítica que faz Rabbi Yehoshua ben Korcha? Ela é dirigida àquele que fecha os seus olhos da tzedakah. E por que ele está falando aqui? Ou seja, talvez até alguém que não fecha as suas mãos, ele está dando tzedakah. E ele está dando tzedakah talvez até de forma empática e positiva. Mas ainda há um problema, pode restar um problema se a pessoa fecha os seus olhos, desvia o seu olhar do pobre. E por que é tão importante essa questão do olhar e da visão? Explica o Rebbe que esse conceito de desviar o olhar do pobre, ou fechar os olhos para a necessidade do carente, isso significa algo mais profundo e mais grave na pessoa. Se faltar a visão, não pode faltar a visão por parte da pessoa. Ou seja, na sua visão de vida, de objetivos de vida, a pessoa tem que estar consciente, isso tem que estar claro nos seus olhos, na sua forma de encarar o mundo, de ver as coisas, a necessidade e a obrigatoriedade de se dar tzedakah. A pessoa não pode não apenas se omitir, a pessoa não pode ignorar o sofrimento do pobre. A pessoa tem que saber encarar a necessidade alheia. A pessoa não pode desviar os olhos. Às vezes a pessoa diz assim, sabe o que? Nem precisa me contar a história, eu nem quero ver, está aqui o cheque, está aqui o dinheiro e pronto. Rabbi Yehoshua ben Korcha nos ensina no Talmud, assim fala o Rebbe, que uma pessoa não pode fechar os seus olhos para tzedakah, uma pessoa não pode desviar o seu olhar das necessidades do pobre. É necessário fortalecer a visão da pessoa nesse sentido, com esse intuito. É sabido que os nossos sábios dizem, isso é comprovado, não é? Ha'ain ro'a ve'alev chomed. Os olhos veem e o coração deseja. Em português, talvez no ditado popular, longe dos olhos, longe do coração. Então, para estimular as nossas emoções num sentido positivo, e no final o que nos move, o que nos motiva para a ação, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Então, existe aqui um processo, a emoção gera a ação, e o que gera e cria, estimula a emoção? A visão. Por isso, a pessoa não pode se omitir de ver o pobre, de olhar para essa situação, de não fechar os seus olhos à necessidade alheia. Por isso, quando a pessoa precisa dar tzedakah na prática, algo fundamental consiste também não só em dar, mas em entender a tzedakah, entender as necessidades do pobre. Isso só é possível quando você olhar para ele. Não só olhar para a cara dele, mas procurar encarar a sua situação, procurar observar com atenção quais são suas necessidades, quais são as suas carências. Somente assim é possível saber o que de fato ele necessita, quanto necessita e o que você precisa dar. E isso vai tornar a tzedakah consistente. Porque às vezes se a pessoa apenas dá, hoje ele dá, amanhã ele não está afim, ele para de dar. Mas uma pessoa que tem a visão correta, que ele não
desvia o seu olhar, ele não fecha os seus olhos às necessidades alheias, então essa visão acaba imbuindo a pessoa do sentimento da necessidade de ajudar o próximo, e assim essa visão mantém ele focado com esse objetivo de cumprir essa mitzvah, de saber, perceber a necessidade alheia, de estar com o seu radar, não é? Com seus olhos bem abertos, procurando sempre notar e perceber aquilo que o necessitado precisa, ir ao seu encontro, cumprindo a mitzvah de tzedakah da forma adequada.